Ai, ai, Felipe Neto? Nunca critiquei. Bom, vamos começar mais um vídeo de hoje, mas vamos por partes. Sim, porque eu vou ter que explicar pra vocês por que eu coloquei essa pergunta aqui e respondê-la pra vocês, né? Devemos exaltar Felipe Neto? Em primeiro lugar, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal. Hoje a gente deu uma pausa para falar desse assunto sério que movimentou as redes sociais do Brasil todo nos últimos dias. Obviamente você deve ter acompanhado nas redes sociais, telejornais ou em algum lugar todo o bafafá que rolou em torno da última edição da Bienal, que rolou agora no último final de semana no Rio de Janeiro. A Bienal do Livro já estava rolando lindamente e o prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, soltou lá o tal comunicado na internet em que ele falava do livro Vingadores, A Cruzada das Crianças, um livro de 2010 da Marvel, e que ele dizia que este livro deveria ser recolhido, pois ele não estava sendo apresentado da maneira correta, pois ele oferecia perigo às crianças porque trazia conteúdo sexual, conteúdo pornográfico. Neste livro tinha um beijo entre dois homens, meu Deus, e o prefeito Crivella foi lá e falou: não pode, tinha que estar embalado num plástico preto, com um aviso, isso é pornográfico, isso é feio. Foi liminar pra cá, liminar pra lá, impede a prefeitura de recolher os livros, não pode mais impedir a prefeitura de recolher os livros, pera aí que tem que impedir a prefeitura de recolher os livros sim, até que o Superior Tribunal Federal entrou lá, os mais poderosos, pica da justiça do Brasil, falaram: não pode, isso é censura, este livro e nenhum livro LGBT está infringindo nenhuma lei. Obviamente que enquanto tudo isso estava rolando, como eu disse, muita coisa foi falada na internet, muitos protestos se levantaram, houve protestos de pessoas lá na Bienal, de livreiros, de editoras, de autores, todo mundo se mobilizando, preocupados com um negocinho chamado censura. A Bienal do Livro ela existe há 38 anos e nunca tinha passado por isso. Então foi algo que realmente chamou a atenção, né? Não dá pra você fechar os olhos e opa, peraí, o prefeito mandou recolher um livro ali porque tem um beijo gay nele. Nisso, Felipe Neto fez lá o vídeo dele criticando o prefeito Crivella e mais do que fazer o vídeo, o Felipe Neto ele comprou 14 mil livros de temática LGBT e distribuiu lá na Bienal do Livro. Todos os livros estavam como estava pedindo o prefeito Crivella, embalados com plástico preto e com uma mensagem na capa, porém a mensagem dizia: este livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. Obviamente que tiveram pessoas que demonstraram apoio ao prefeito Crivella e demonstraram repúdio à atitude do Felipe Neto e subiram a hashtag Paz contra Felipe Neto. Um dos maiores responsáveis por esse movimento, essa hashtag, foi o deputado Carlos Jordi, do PSL, que é o mesmo partido do presidente. Inclusive, Carlos Jordi, esse deputado, é o mesmo, inclusive, que está respondendo um processo por ter feito calúnias e linkado o nome de Felipe Neto ao ataque de Suzano, aquela tragédia que aconteceu numa escola aqui em São Paulo. Bom, o que a gente tem pra falar sobre isso tudo, né? Primeiro que não é de hoje que eles estão tentando censurar conteúdos LGBTs, né? Inclusive o prefeito Dória acabou de ser impedido de recolher uma cartilha de 8ª série, de 8º ano aqui no estado de São Paulo, porque segundo ele, essa cartilha tinha apologia à ideologia de gênero. Mas a justiça proibiu ele de recolher essa cartilha, afinal de contas ali não existe apologia à ideologia de gênero. Inclusive você pode ver aí a página 29 da apostila que ele tá tentando censurar, e aí você vai entender que não se trata de uma apologia à ideologia de gênero, e sim de um material educacional que fala sobre identidade de gênero, que fala sobre sexualidade, sobre DSTs e outras coisas muito relevantes e importantes sim para todo adolescente no 8º ano. Inclusive, na decisão, a justiça Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro disse o seguinte: não há dúvidas que a retirada do material suprimiria conteúdo de apoio de todo o bimestre de diversas áreas de conhecimentos humanos aos alunos de 8º ano da rede pública, com concreto prejuízo ao aprendizado. Ou seja, juntando isso com outros exemplos que a gente viu de exposições e outras peças com cunho LGBT que sofreram com essas tentativas de censura, a gente já sabe que isso não é de hoje que tá rolando. As pessoas, elas têm um medo infundado de LGBTs, elas têm eu não sei explicar, acho que é medo mesmo, sabe? É uma falta de conhecimento em relação a LGBTs. E elas acham que a melhor maneira de acabar com esse medo delas é acabar com qualquer exposição de qualquer conteúdo, de qualquer referência à existência LGBT na sociedade.
Coisa que é um caminho muito errado e impossível, né? Porque nenhum LGBT vai deixar de existir, nenhum conteúdo LGBT vai deixar de existir, queira alguém, goste alguém ou não. Inclusive, é muito importante deixar claro que desde 2011 o Superior Tribunal Federal reconhece a união entre homens, entre mulheres, e que o beijo LGBT, a família LGBT, a união LGBT não é pornografia e não é crime de nenhuma maneira. Pornografia, pedofilia são coisas completamente diferentes de ser LGBT. E aí eu fico pensando, sabe, gente, porque se você pega uma novela que nem Chiquititas, Chiquititas é um ícone entre as crianças, adolescentes. Quantos beijos entre meninos e meninas, homens e mulheres, uma novela como Chiquititas não tem? Agora eu te pergunto, eu assisti Chiquititas, porque Chiquititas também foi um ícone na minha geração. Assisti com 10, com 11, com 12, com 13, com 14 anos. Assisti muito Chiquititas. Todos os dias da minha vida eu assistia Chiquititas. E acredite você ou não, não consegui virar um heterossexual depois de ver muitos e muitos beijos. Não só em Chiquititas quando era criança, não só em Fada Bela quando era criança, não só em nenhuma novela, em trocentos mil filmes que a gente vê o tempo todo beijos entre homens e mulheres. Vocês entendem? Que é a mesma coisa, e que um beijo entre dois homens não pode ser considerado pornografia, assim como o beijo entre duas mulheres não pode ser considerado pornografia, não é uma ofensa a nenhuma criança, não é um perigo a nenhuma criança, como as pessoas acreditam que é. Porque o que as pessoas dizem? Que a criança ela está em formação e que ela não tem o discernimento para entender o beijo entre dois homens e duas mulheres. Mas cara, desde criança, uma criança ela aprende a xingar o outro de viadinho. E por que ela não pode aprender que tá tudo bem em ser o viadinho, que ela não precisa xingar o viadinho no colégio desde criança e praticar o preconceito desde criança? Por quê? Qual é a diferença? Ela pode aprender o preconceito com 4 anos, mas ela não pode aprender que aquela criança que é viada, ou aquele adulto que ela tá vendo que é um LGBT, ela não pode entender que aquele adulto tem direito de ser aquilo. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque assim, isso rende uma discussão e um textão e uma explicação tão longa, que eu já fiz isso tantas vezes aqui no canal, que você vai achar tantos e tantos criadores LGBTs falando sobre isso, que eu nem vou me aprofundar nesse tema. Falando ainda sobre censura, sobre a Bienal do Livro. Livros como esse aqui foram distribuídos pelo Felipe Neto, por exemplo. Esse aqui, Boy Erased, que inclusive virou filme com a Nicole Kidman e tal, conta a história de um garoto que passou pela terapia pra virar um ex-gay. A família dele colocou ele lá numa igreja pra que ele saísse de lá um ex-gay. E é um livro super legal, conta toda essa história, todo o processo doloroso dele ter passado por essa terapia. Inclusive o filme não entrou em cartaz no Brasil. Outro livro distribuído pelo Felipe Neto. Confissões de um garoto tímido, nerd e ligeiramente apaixonado, que é da Thalita Rebouças, uma das maiores autoras do público teen do Brasil. Esse livro aqui, que inclusive eu assino a contracapa, tá aqui meu nomezinho, ele é o segundo livro de uma trilogia, acabou de ser o terceiro. Ele conta a história de 3 amigos, TT, Zeca e Davi, e aqui nessa história, um personagem se descobre LGBT. É um livro muito educativo, é um livro muito legal, um livro muito sensível. Isso aqui pode ajudar um adolescente a se entender de uma maneira absurda. Se eu tivesse lido um livro desse com 10, com 11 anos, a minha cabeça ia ser muito diferente. Ia ter me ajudado muito a me entender que eu não era um ser bizarro nesse mundo, que eu não era uma aberração, que eu não estava errado. Isso aqui tem um poder de ajudar um adolescente a se amar, a se entender, a se aceitar e também a aceitar o outro, a aceitar o diferente, a descobrir um novo, a amar o outro, a respeitar o outro. E foi distribuído pelo Felipe Neto. Todo esse bafafá em torno da Bienal, livros, Felipe Neto, Crivella. É muito importante para a gente lembrar que uma Constituição existe, que essa Constituição não permite censura, que essa Constituição defende, protege expressões artísticas, científicas, enfim, a gente vive essa Constituição. A Constituição é tão básica, meu Deus do céu, a Constituição é tão básica. Às vezes eu acho que o ser humano precisa voltar alguns steps no jogo da vida, sabe? Lembrar de algumas coisas muito básicas, inclusive da Constituição que a gente vive, mas antes da Constituição também, sabe? E perceber que a gente tá no caminho errado, sabe? Que um político, gente, um político, não importa o que ele gosta, o que ele não gosta, a religião que ele tem ou que ele não tem, os amigos que ele tem ou que ele não tem, as empresas que ele gosta ou que ele não gosta, um político, não importa o cargo que ele ocupe, quando ele é eleito para cuidar da sociedade, do povo, do patrimônio do povo. Ele é eleito
como funcionário do povo para cuidar da gente. Quando eu falo povo, não importa se seja homem, mulher, LGBT, criança, idoso, doente, preso, criminoso, não importa. Tudo isso está numa sociedade e tudo isso é responsabilidade de um político. E hoje em dia a gente vê político trabalhando para político, a favor deles, a favor de dinheiro, menos a favor da gente. E quando a gente acha que eles estão a favor da gente, eles não estão, eles estão a favor de um grupo. E um político não é eleito para cuidar de um grupo, não é eleito para cuidar de uma ideologia, não é eleito para cuidar de uma parcela da população, sim de um todo. A gente não pode esquecer disso. E para encerrar esse vídeo, em relação ao Felipe Neto e a pergunta que eu coloquei aqui, devemos exaltar Felipe Neto? Eu vou dizer o seguinte, meu amor. Felipe Neto, ele não é um anjo, tá? É óbvio que ele já cometeu muitas cagadas e já falou muitas bostas nessa internet. Sobre ele ter falado um monte de besteira, se ele falou o que ele falou, se ele falou, se ele não falou, o que ele falou, o que ele não falou, caguei e andei. Quando ele falou alguma coisa que eu achava que tinha que criticar, eu critiquei. E também a gente tem que refletir o seguinte: se as minhas opiniões, as suas opiniões estivessem aí, ó, ao vento, publicadas ou gravadas e postadas no YouTube ao longo de 10 anos, 12 anos, com certeza a gente já ia ter cometido alguma contradição ao longo da nossa vida, até porque a gente tá o tempo todo em evolução, mudando de opinião, nos questionando, aprendendo, evoluindo, né? É isso que a gente espera de todo mundo, que a gente esteja aqui evoluindo. Então assim, se você pegar uma opinião minha de 5 anos atrás, ela pode não estar publicada, mas se eu lembrar que eu falei ela, com certeza eu vou falar, putz, tava falando bosta, vamos mudar o negócio aí, aprendi já que é diferente. Ou então não, tava no caminho certo e agora já aprendi mais ainda. Então não vou discutir o que tá publicado por aí dele ou não, porque assim, a vida dele inteira tá publicada, então com certeza ele já falou muita bosta. Agora, sobre essa atitude dele em específico, oportunismo, lacração, olha só, gente, Felipe Neto está se posicionando de maneira política diariamente em relação ao governo. E quando ele tá fazendo isso, ele não tá fazendo isso só por ele tá fazendo isso por todo mundo. O que ele tá questionando lá não é só pra ele, não é só pra mim, não é só pra você, é pra todo mundo, é pela Amazônia, é pela aposentadoria, é pelo Brasil em si. Estando ele certo ou estando errado, ele tá cumprindo o dever de cidadão dele, questionando coisas. E mais, ele tá fazendo isso como pessoa pública, pra muitos, pra milhões de pessoas na internet. Mano, eu tiro o chapéu pra ele, porque assim, eu não teria saúde mental pra ficar fazendo o que ele faz e já teria largado os bets, porque assim é muito cansativo. Pra fazer esse vídeo mesmo, eu fui pesquisar vídeos do que as pessoas estavam falando sobre o Felipe Neto. E obviamente eu tive que furar minha bolha e assistir um monte de vídeo que, gente, assim, uma coisa é você discordar do que outra coisa é você olhar e falar, tipo, não, amigo, não, você tá pensando só em você. Você tá vendo, tipo, nenhum lado da história, você tá vendo, assim, uma fresta do rolê, sabe? As pessoas, elas não se colocam no lugar dos outros. Eu vi vídeo de um cara terraplanista falando que o Felipe Neto era hipócrita porque ele criticava a censura, mas ele estava censurando os terraplanistas. Eu vi vídeo de um outro cara que dizia que discurso de LGBT era lacração e oportunismo dos esquerdistas porque não existe diferença. Se um homem hétero briga com um homem hétero, é a mesma coisa se um homem hétero bate num gay. Enfim, não é nesse vídeo que eu vou ensinar todas essas coisas. E já tem muita gente ensinando isso. A gente tem que pensar, cara. A gente tem que pensar sobre as coisas. Se você ouve alguém falando alguma coisa, pensa, só pensa. Pensa sobre essa atitude do Crivella. Se você é contra o Felipe Neto ou contra tudo isso que tá rolando, se você acha que realmente era um perigo para o seu filho ou para a sua filha, pensa sobre isso, pensa de verdade, pensa em você sobre criança, pensa em quem te convenceu a ser um heterossexual na sua vida, o que te educou a ser um heterossexual. Se alguém precisou perguntar se você escolheu ser heterossexual ou não, se alguém algum dia te questionou sobre a sua escolha em ser heterossexual na sua vida, se algum dia você levou um tapa na cara por ser heterossexual, se algum dia você se sentiu oprimido por ser heterossexual. Entendeu? Questiona. Pensa. Se coloca no lugar. Aliás, um erro bizarro que Felipe Neto cometeu nessa história toda, não foi ter colocado meu livro na lista dele. Contos de fadas da Disney, só que em versões LGBTs, veja só que legal. Não fui só eu que escrevi, tem mais outros escritores, tem Lorelai Fox, tem Mili Lacombe, tem Renato Plotegger, tem Eduardo Bressamin. Aliás, esse aqui é pra maior de 18, tá? Porque o meu conto tem cenas bem quentes, então para maiores de 18. E assim, em relação ao Felipe Neto, se você acha que foi lacração, você prefere uma pessoa que não faz nada ou uma pessoa que faz o bem, mesmo que seja com a oportunidade de lacrar? Suponhamos que Felipe Neto fez isso só para lacrar.
Ele fez um vídeo, ele foi lá e comprou 14 mil livros e mandou distribuir na Bienal só pra lacrar. Suponhamos que ele fez isso só pra lacrar. Ou uma pessoa vai lá e ajuda um hospital, ou distribui comida e faz isso só pra lacrar. Você prefere uma pessoa que não faz nada ou uma pessoa que faz o bem, mesmo que seja só pra lacrar? Reflita aí. E pra encerrar esse vídeo, peço teu like, peço sua inscrição, porque eu tô aqui trabalhando, preciso disso, porque o canal precisa disso pra crescer, né? Eu vou terminar lendo o que eu mesmo escrevi atrás desse livro aqui, que saiu em 2017, se eu não me engano, esse livro aqui da Thalita. Aliás, este livro fala justamente disso, do despertar de um novo começo, de quebrar tabus e enfrentar temores, de se abrir para novas verdades que nem imaginávamos em nossas vidas, da importância do amor e da amizade, e de saber que sempre é tempo de conhecer mais sobre nós mesmos. Romper barreiras e se abrir para o amor é uma das coisas mais libertadoras e gostosas de se fazer. O importante é ser feliz. Um beijo, até o próximo vídeo. Obrigado, Felipe Neto, pela sua atitude. Você arrasou sim, tá bom?